A paz do Senhor Jesus, meus amados queridos irmãos, aqui é o seu amigo, pastor Carlos Alexandre Costa. E neste vídeo nós assistiremos algumas imagens e o pronunciamento de um pastor da Bahia, pastor Manuel Bonfim, que foi expulso pela diretoria executiva da Assembleia de Deus Liberdade na Bahia. Segundo informações, o pastor não cometeu nenhum pecado, nenhum erro, nada que vá contrário às escrituras, mas por posicionamentos políticos que a diretoria e a presidência da igreja estavam adotando, e pelo fato do pastor discordar desses posicionamentos políticos, ele foi excluído. Não é infelizmente, né, não era alguém com muita força, provavelmente, na diretoria da igreja, era um pastor de local, né, de filial, de congregação, e aí sabe como é que é, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É assim que funciona, né, nessa lei aí desses coronéis que querem reger esses grandes campos ministeriais ou campos ministeriais aí, Brasil afora. Infelizmente, é assim que eles fazem. E aí, simplesmente, a membresia da igreja não concordou. Óbvio, não tem que concordar mesmo. Não tem que concordar mesmo. Óbvio, tá? Nós vamos ver aqui primeiro algumas imagens, né? A imagem ali do final da reunião, e nós iremos também assistir o pronunciamento do próprio pastor Manuel Bonfim. Só o fato de ele estar colocando as caras, a tapa, mostrando que realmente ele não tem nada, já é uma demonstração da conduta dele correta. Eu não tenho nada, não fiz nada, apenas fui contrário a um posicionamento político, e eu vou dar uma palavra sobre política e religião após nós assistirmos os vídeos, tá bom? Antes eu lhe peço, se inscreva no canal, deixa aquele like no vídeo, curte, comente, compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento deste canal, ok? E também se inscreva no canal Verdades Ocultas da Bíblia, no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Vamos direto ao assunto, porque aqui sempre é assim, já dá confusão, tá bom? Não vou falar nada, vocês olhem, play. Aqui, ó, vagabundo. Vai gravar, meu filho, vai gravar. Vou gravar mesmo, que vai tomar só na minha mão. Vou gravar. Pode gravar. Vou gravar. Pode gravar. Grava sim. Vai, irmão, vai voltar. Os irmãos revoltados. Encerrou aqui, encerrou, excluíram, condenaram o pastor Manuel Bonfim, sem provas, sem nada, e condenaram o pastor Manuel Bonfim. Então, isso é um absurdo. Você vê que a congregação, o povo, e se você depois você olhar o vídeo, outros vídeos que estão circulando na internet, várias pessoas filmaram sob diversos ângulos diferentes, você vai ver que o povo está com ele, o povo está com o pastor. É um pastor que, conforme ele mesmo disse, ele está há anos naquela igreja, dezenas de anos, décadas naquela igreja. E é um completo absurdo alguém ser retirado da sua posição eclesiástica por não concordar com o posicionamento político do presidente do campo. Então aqui, agora, nós vamos assistir o pronunciamento do pastor Manuel Bonfim. Nós vamos assistir o pronunciamento do pastor Manuel Bonfim. Irmãos, eu venho através desse vídeo trazer o conhecimento de muitos, né? Porque, infelizmente, depois de mais de 30 anos servindo o Senhor, mais de 25 anos de obreiro na Igreja Assembleia de Deus, passei por várias congregações como pastor, dirigi 3 setores, um campo, e eu estou passando agora uma situação que eu nunca esperava na minha vida, na minha própria igreja, onde aceitei a Jesus, onde construí família, né, onde tive os meus filhos, né, apresentei, batizei os meus filhos nessa igreja. E amo a minha igreja, mas infelizmente estou sendo perseguido politicamente por ter pensamento diferente, por não pensar eu como presidente da instituição, que apresentou seus candidatos e impôs para todo mundo apoiá-lo. Mas quem é aqueles que não apoiaram sentiu perseguição, né? Tendo em vista o pastor Isidoro, né, teve que pedir para sair da igreja, da convenção, para não ser excluído,
né? A irmã Débora Santana tem sofrido perseguições políticas. E eu, sofrendo perseguição, agora me colocaram, né? O presidente disse que ia me mandar para o Conselho de Ética, aí não mandou 2 assessores me mandar para o Conselho de Ética, e dia 30 está marcada a minha exclusão. Então eu peço a vocês, me ajude, ore por mim, me ajude. Dia 30, na Liberdade, 19 horas, está marcada a minha exclusão, sem cometer pecado, sem roubar, sem matar, sem adulterar, sem mentir, sem enganar. Estou sendo perseguido politicamente, né? Então todos aqueles que não concordou com os candidatos que ele apresentou, está sendo perseguido. Perdeu congregação, que era ciclo de oração, perdeu de ser dirigente de seguração, que era gerente de mocidade, saiu. Então é uma ditadura, e isso não é bom, certo? Porque o país nos dá direito de ir e vir. O direito constitucional é um direito de todos, né? Que dá liberdade de expressão. Então, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a nossa igreja, a Assembleia de Deus, que hoje está vivendo uma era diferente. Não é uma democracia. Deus abençoe a sua vida. Quando você começa a estudar a história, você vai ver que política e religião sempre andaram de mãos juntas. E justamente as pessoas ali vamos dizer assim, de um alto grau social, de um alto escalão social, ou as pessoas que estavam no topo da pirâmide, as pessoas que estavam querendo chegar a esse topo, as pessoas que estavam no clero, elas diziam para os menos entendidos, olha, religião e política não se mistura. E eram as primeiras pessoas que misturavam política e religião. Ou seja, você não pode misturar política e religião porque você tem que fazer o que eu vou mandar. É assim que funciona na cabeça deles. Como eu tenho o meu candidato, como eu tenho aqui a pessoa que eu quero colocar, então você não pode misturar política e religião. Você não pode ter opinião sobre política e colocá-la em prática. Eu sim, eu posso ter, porque você vai votar, você vai seguir quem eu disser para você ir atrás. Então, não caia nessa ilusão. Política e religião, durante toda a história da humanidade, sempre se misturou, sempre foi uma coisa só. Guerras sempre foram motivadas até ali em primeiro, segundo, terceiro, até em quinto grau, quarto, quinto grau, por questões religiosas. A religião sempre foi envolvida. O sacrifício aos deuses, a ordem dos deuses, um oráculo, uma profecia, sempre foi assim. Uma coisa que eu tenho que falar é o fato: igreja nunca foi democracia. Igreja não é democracia. E esse papo de teocracia é uma furada. É uma furada. Como assim, pastor? Eu estou abrindo os seus olhos. Governo teocrático, isso daí é uma furada. Por quê? Manetel, não é Deus? Não, mas Deus não está falando, cara. Sempre vai ser alguém que diz que está falando em nome de Deus. Então, a teocracia, de fato, não existe. Isso é lúdico, é uma ilusão. Aquilo que acontecia antes do povo pedir um estatuto para Samuel, lá em 1 Samuel, vai ler 1 Samuel, do capítulo 6 ao capítulo 8, quando o povo vai lá e começa a pedir um rei, queremos um rei. Ali, cara, já está mostrado que a teocracia acabou, já não tem mais, já não há mais um governo divino, ok? Então isso é uma balela, tá bom? A igreja não é um governo democrático, muito menos um governo teocrático, porque Deus fala diferente de todas as igrejas. Numa igreja, Deus manda botar a calça e não pode andar de bermuda. Na outra igreja, Deus fala que pode andar de bermuda. Numa igreja, Deus fala que pode pintar a parede de azul. Na outra parede, Deus fala que pode pintar a parede de branco. Não existe isso. Numa igreja, Deus revela todo dia, mais do que até na Bíblia, mais revelação que nos livros dos profetas bíblicos. Na outra igreja, o irmão só quer pregar cartas paulinas. Então, não existe regime teocrático, isso é uma mentira, isso é uma maior ilusão. Quem manda na igreja são os pastores. Não é uma ditadura, é algo ditatorial, não existe democracia. A democracia não existe. E se a diretoria, que é ali a representação dos membros da igreja, tiver alinhado com o pastor, acabou. Até a democracia em si é uma ilusão. Se você for pensar numa democracia, é uma ditadura de uma maioria. É uma maioria que vai mandar em outra parte que não concorda com aquela visão. E aí as pessoas chamam isso de democracia. Isso é uma ilusão. Isso não existe, tá? O que as pessoas podem fazer é sair dessa igreja e acompanhar se ele é um pastor bom, justo, honesto. Acredito que seja assim.
acompanhe o pastor Manuel Bonfim, se ele vai trocar de convenção, se ele vai abrir um ministério próprio. O que não pode também é o povo somente se manifestar ali na reunião e permanecer todo mundo aí, ó, do jeito que está, alimentando os cofres com dízimos e ofertas a um presidente que não leva em consideração e não respeita nem a posição contrária dos seus próprios direitos de campo. Olha só o absurdo, 30 anos, e ele dá nomes de outras pessoas que também foram perseguidas politicamente, ou seja, que estão sendo colocados para fora do ministério pelo mesmo motivo. Então, meu amigo, se é comigo isso, se eu estou ali com um pastor há 30, 20 anos, que o homem tem uma conduta sólida, firme, sempre me ajudou, sempre estendeu a mão para mim, e por alguma razão ele está sendo injustiçado na convenção ou no campo que ele congrega, eu ia ser o primeiro a falar, pastorzão, rompe isso daí, mete o pé, mas isso é rebelião. Não, não é rebelião. Olha só, aquele contexto de 1 Samuel 15, 22 não se aplica ao que nós estamos vivendo hoje, que é a imposição em nome de Deus. Numa igreja tem que apoiar um determinado partido e uma determinada pessoa. Nota igreja, Deus fala, ou seja, Deus não está falando. São homens que querem mandar em você. Essa é a verdade, que estão ganhando dinheiro, vão ganhar cargo em prefeitura, vão ganhar dinheiro. Essa é a mais pura verdade. Política e religião se misturam. A única coisa que o povo não entendeu ainda é que quem está na tribuna pode falar o que quiser, papagaio fala o que quiser. Só que no voto prático na hora ali, ninguém vai fazer minha cabeça. Ninguém vai fazer. Quem conhece a minha realidade é quem conhece o meu sofrimento, a minha vivência. É o meu vizinho, é o cara da minha rua. Esse conhece a minha realidade. Nós temos que votar de acordo com o nosso interesse. Porque sempre foi assim. Não existe interesse coletivo da maioria. É o interesse do seu bairro, é o interesse da sua rua. Se o interesse do seu bairro é o mesmo interesse do outro bairro, olha só que legal. Se o interesse da sua rua é o interesse da outra rua, se o interesse da rua de baixo é igual ao interesse da rua de cima, nós temos concordância, nós temos alguém a apoiar, mas não vá atrás desses movimentos de manada. Parta do seu interesse. Qual é o seu interesse? Vote assim. Se o seu interesse conflui, tá ali, ó, é congruente, é convergente com outros interesses de outras pessoas, um candidato será eleito pela vontade individual de cada pessoa. Não vá atrás de negócio de reuniãozinha e vamos botar aqui o nosso amigo. Não vá atrás disso. Isso é a maior furada. As pessoas só irão se lascar. Parabéns ao pastor Manuel Bonfim por posicionar de maneira contrária, de maneira diferente e opositora a todo e qualquer tipo de imposição ditatorial dentro da igreja. Isso é um absurdo, principalmente em relação à política. A gente já sabe, né, o que está rolando aí. 2022 está chegando, vai ser praticamente uma guerra no que vem. A verdade é essa, dia 7 está aí também, está demonstrando isso, né? Os dois lados aí, nós temos coisas preocupantes acontecendo. Só Jesus, o verdadeiro Jesus, e não o Jesus aí do sistema, não esse Jesus construído no Brasil, não o Jesus brasileiro, mas o verdadeiro Jesus, só ele para nos ajudar, de fato, nos despertando a consciência, nos fazendo evoluir e entender que papagaio fala o que quer, meu irmão. Você pode subir no púlpito e mandar ou querer mandar votar em quem você quiser, mas você não vai estar lá, ó, eu é que vou concluir o que eu quero no final. Faz o seu blá, 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 e se o blá, blá, blá apurrear você, pega e vai para outra igreja. É bem simples, mete o pé, vai embora, quebra. Quando você sai, é menos 10% de alguma coisa que sai do bolso deles, ok? Aprenda, evolua. Não se curve a ninguém. Não existe teocracia em igreja nenhuma, em país nenhum. Não existe teocracia. Não existe. E democracia é a ditadura da maioria. Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa. Fique na paz do Senhor Jesus.